Em março de 2024, um laboratório de inteligência artificial em Zurich processou a última linha de código. Na tela, pixel por pixel, surgiu uma imagem que fez 3 pesquisadores recuarem de suas cadeiras. Um deles desligou imediatamente o monitor. O que eles acabavam de ver não deveria existir. Não era uma reconstrução. Era uma revelação. E o que a inteligência artificial acabava de mostrar sobre os Moai da Ilha de Páscoa desafiava não apenas a arqueologia, mas a própria natureza do que consideramos humano. O que a máquina viu que nós nunca conseguimos enxergar? Por 300 anos, olhamos para os Moai e vimos pedra. Gigantes silenciosos. Monumentos estáticos. Rostos sem expressão, olhos vazios fitando o horizonte do Pacífico. Turistas tiram selfies ao lado deles. Documentários os filmam ao pôr do sol. São ícones culturais, símbolos de mistério antigo. Mas são apenas isso, símbolos. Coisas. Objetos de contemplação distante. A narrativa convencional é confortável. Os Rapa Nui esculpiram quase 900 estátuas entre 1250 e 1500 d.C. representavam ancestrais. Protegiam aldeias. Demonstravam poder tribal. Fim da história. Exceto que nunca foi o fim. Porque existe algo que sempre ignoramos, algo tão óbvio que se tornou invisível. Nós nunca vimos os Moai como eles realmente eram. As estátuas que conhecemos são cadáveres de pedra. Despidos. Descoloridos. Cegos. O tempo e os elementos corroeram séculos de pintura, arrancaram os olhos de coral branco e obsidiana, apagaram os pigmentos que cobriam cada centímetro da rocha vulcânica. Durante 3 séculos de estudo arqueológico, tecnologia de ponta examinou cada detalhe, escaneamento laser revelou marcas de ferramentas, radar de penetração no solo mapeou corpos enterrados até 10 metros de profundidade, análises químicas identificaram traços de pigmentos vermelhos e brancos. Mas tecnologia apenas coleta dados. Não reconstrói vida. Até agora. Mas como uma inteligência artificial pode ver o que arqueólogos não conseguiram em 300 anos? A resposta está na forma como máquinas pensam sobre rostos. Em 2023, o projeto Rapa Nui Digital reuniu uma equipe internacional, arqueólogos de Cambridge, especialistas em inteligência artificial da ETH Zurich, e anciãos Rapa Nui que guardavam conhecimento oral nunca documentado. O objetivo parecia simples: reconstruir a aparência original dos Moai usando inteligência artificial generativa. Mas não seria uma reconstrução artística. Seria algo completamente diferente. A inteligência artificial foi alimentada com dados que nenhum humano conseguiria processar simultaneamente. Primeiro, 847 escaneamentos 3D de alta resolução de cada Moai existente, capturando microfraturas invisíveis ao olho nu. Segundo, análise espectroscópica de 12.000 amostras de pigmento mineral encontradas em sulcos protegidos da erosão. Terceiro, estudos comparativos de 200 culturas polinésias contemporâneas, suas práticas de pintura corporal, tatuagens rituais e padrões simbólicos. Quarto, e aqui está o crucial, 50 fragmentos de olhos de coral branco e obsidiana encontrados ao redor das bases dos Moai, alguns ainda com traços de resina orgânica usada como adesivo. Quinto, algo que os pesquisadores chamam de dados fantasma, marcas microscópicas na pedra deixadas por pincéis, dedos e ferramentas de aplicação, invisíveis a olho nu mas detectáveis por algoritmos de análise de textura. Mas a inteligência artificial fez algo que nenhum arqueólogo tradicional ousaria: ela cruzou esses dados com registros etnográficos dos primeiros visitantes europeus. E encontrou algo perturbador. Em 1774, o capitão James Cook descreveu os Moai em seu diário como tendo uma expressão de horror que gelou meu sangue. Em 1786, o explorador francês Lapérouse escreveu que suas tripulações se recusavam a acampar próximo às estátuas após o anoitecer, relatando olhos que nos seguiam com intenção malévola. Durante séculos, historiadores descartaram essas descrições como superstição de marinheiros. Exageros colonialistas. Projeções de medo do desconhecido. Mas e se eles estivessem vendo exatamente o que deviam ver? A inteligência artificial não tem superstições. Não tem medo. Não projeta emoções.
Ela apenas reconstrói dados. E quando a primeira renderização ficou completa, os pesquisadores entenderam por que aqueles marinheiros sentiram horror. Dr. Hendrik van der Meer, líder do projeto, descreveu o momento em uma entrevista restrita a colegas: "Eu estudei os Moai por 23 anos. Fotografei cada um. Toquei suas superfícies desgastadas. Achei que os conhecia. Quando vi a reconstrução da inteligência artificial, percebi que nunca tinha realmente olhado para eles. E desejei nunca ter olhado." O que a inteligência artificial revelou? Os Moai não eram cinzentos. Eram explosões de cor apocalíptica. Vermelho intenso cobria todo o corpo, não um vermelho terroso e apagado, mas um vermelho sangue profundo, extraído de óxido de ferro misturado com gordura de foca. Sob luz solar intensa, a superfície parecia molhada. Viva! Sangrando. Mas o horror começava no rosto. Os olhos não eram cavidades vazias. Eram imensos, discos de coral branco com pupilas de obsidiana negra, cada uma medindo até 60 centímetros de diâmetro. A proporção era deliberadamente antinatural. Olhos grandes demais para qualquer rosto humano. E o pior, a posição das pupilas. A maioria olhava diretamente para a frente. Mas alguns, os algoritmos detectaram isso em aproximadamente 30% das estátuas, tinham pupilas ligeiramente desalinhadas. Um olho fitando você. O outro olhando, para dentro. Para baixo. Para o lugar de onde vieram. Em volta dos olhos, tatuagens em espirais pretas e brancas criavam um efeito óptico perturbador, pareciam se mover quando você caminhava ao redor da estátua. Um ancião Rapa Nui consultado pelo projeto identificou o padrão como Mata e Varoa, os olhos que veem entre mundos. Mas por que criar algo tão perturbador? A resposta estava nos últimos dados que a inteligência artificial processou. Os Moai nunca foram estátuas de ancestrais honrados. Eram prisões. Você sabia que os Rapa Nui têm uma palavra que nenhum outro povo polinésio possui? Tupuna-Akauti, aproximadamente traduzido como ancestral que deve ser terminado. Durante décadas, antropólogos assumiram que isso se referia a rituais funerários. Mas quando a equipe do projeto consultou 3 anciões que ainda praticam tradições orais restritas, uma história diferente emergiu. Uma história que nunca foi escrita porque, segundo as palavras de ancião Maniteal, algumas verdades não devem ser faladas onde o vento possa ouvi-las. Os Moai não representam todos os ancestrais. Representam ancestrais específicos. Aqueles que, em vida, cometeram o Maatapu, um conceito que não tem tradução direta, mas que combina elementos de sacrilégio, canibalismo espiritual e violação de tabus fundamentais que mantêm o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Quando tais indivíduos morriam, suas almas não podiam ser permitidas a vagar. Não podiam ascender ao mundo espiritual. Não podiam reencarnar. Elas precisavam ser presas. Aqui. Na pedra. Para sempre. O processo era elaborado e aterrorizante. Primeiro, o corpo do transgressor era incinerado, mas as cinzas não eram dispersas. Eram misturadas com a tinta vermelha usada para pintar a estátua. Cada Moai carrega os restos físicos daquele que ele aprisiona. Segundo, durante a escultura, Tounga, sacerdotes, realizavam rituais em cada fase. Quando os olhos eram instalados, um ritual específico abria a visão do aprisionado, mas não para ver o mundo exterior. Para ver eternamente seu próprio aprisionamento. Terceiro, as tatuagens em espiral ao redor dos olhos não eram decorativas. Eram selos. Cada linha era pintada com cantos específicos que criavam uma barreira espiritual. O padrão que parecia se mover não era ilusão óptica, era uma manifestação visual de energia aprisionada tentando escapar. Você está começando a entender? Os Moai não olhavam sobre a ilha para protegê-la. Olhavam porque não conseguiam se virar. Não conseguiam fechar os olhos. Não conseguiam fazer nada exceto testemunhar seu próprio exílio eterno da humanidade. E havia mais. Algo que a inteligência artificial detectou nos escaneamentos subsuperficiais. O que acontece quando você escaneia um Moai com um radar de penetração no solo?
Desde a década de 1990, sabíamos que muitos Moai tinham corpos enterrados, mas a revelação mais perturbadora veio de um experimento que ninguém esperava realizar. Em julho de 2024, a equipe completou a primeira reconstrução física total de um Moai, não apenas uma renderização digital, mas uma réplica em tamanho real com pigmentos, óleos de coral e obsidiana, e todos os detalhes que a inteligência artificial havia reconstruído. A estátua foi erguida em um sítio controlado em Angaroa, a capital de Rapa Nui, orientada exatamente como os Moai originais. 3 coisas aconteceram que não podem ser cientificamente explicadas. Primeira, pássaros marinhos, espécies que normalmente pousam livremente nas estátuas antigas desgastadas, recusaram-se a aproximar da réplica pintada. Câmeras de monitoramento mostraram aves mudando drasticamente suas rotas de voo para evitar a área, mesmo durante tempestades quando buscariam qualquer abrigo. Segunda, a equipe instalou sensores acústicos para registrar interações ambientais. Durante 11 noites consecutivas, entre 2 horas e 4 horas da manhã, os sensores captaram vibrações ultrassônicas de baixa frequência emanando da réplica. Vibrações que não correspondiam a ventos, atividade sísmica ou qualquer fonte identificável. Quando analisadas espectralmente, as vibrações continham padrões que, segundo especialistas em linguística computacional, apresentavam características consistentes com estrutura de linguagem, mas não correspondiam a nenhum idioma conhecido. Terceira, e isto foi o que fez a equipe desmantelar a réplica permanentemente. Durante a 12ª noite, o sistema de segurança registrou algo nos olhos da estátua. Não um reflexo, a obsidiana estava polida para absorver luz, não refletir. Mas uma fonte de luminescência interna. Fraca. Pulsante. Durando exatamente 47 segundos antes de cessar completamente. Análises forenses não detectaram fosforescência, reações químicas ou qualquer explicação racional. O que significa quando uma prisão antiga começa a manifestar sinais de ocupação após o incidente de luminescência, o projeto foi oficialmente encerrado. O site foi removido. Os dados foram classificados. Comunicados oficiais citaram preocupações culturais com povos indígenas. Mais 3 membros da equipe concederam entrevistas anônimas a podcasts arqueológicos especializados. E suas histórias se alinham de forma perturbadora. Dr. Van der Meer, recebemos um aviso de anciãos Rapa Nui antes de começarmos a reconstrução física. Eles disseram que os Moai foram intencionalmente deixados deteriorar. Que remover as cores, os olhos, deixar a pedra nua, não foi descuido ou destruição. Foi contenção enfraquecendo naturalmente. O tempo apagando os selos. Deixando apenas prisões vazias. Mas quando restauramos tudo, nós os reativamos. Doutora Ramírez, existe um provérbio Rapa Nui que os anciões repetiram várias vezes, Remea Una e Tial, Remea Quiteia e Tipê. O dia esconde o que a noite revela. Eles estavam tentando nos dizer que algumas coisas foram cobertas pelo tempo por razões importantes. E o relato mais chocante veio de Mani Teal, o ancião consultor que passou quase um ano trabalhando com o projeto. Vocês, cientistas, sempre querem revelar. Descobrir. Trazer luz. Mas existem algumas trevas que a luz não deve alcançar. Os Moai são cinzentos e cegos agora porque nossos ancestrais aprenderam que prisões fortes demais mantêm prisioneiros fortes demais. Deixamos o oceano e o vento fazer o trabalho que nós não podíamos esquecer. Vocês desfizeram 300 anos de esquecimento em 3 meses de computação. E se a deterioração dos Moai não foi uma tragédia cultural, mas um projeto de segurança de longo prazo? Então, o que a inteligência artificial realmente nos mostrou? Não apenas cores. Não apenas olhos. Não apenas arte. Ela nos mostrou a verdadeira função dos Moai, contenção espiritual em escala arquitetônica. Pense na magnitude disso. Os Rapa Nui não eram uma civilização primitiva criando ídolos supersticiosos. Eles eram engenheiros trabalhando em um nível que ainda não compreendemos completamente, construindo sistemas de aprisionamento para algo que não é físico. E funcionou. Por quase 600 anos, funcionou. Até que arqueólogos começaram a escavar. Turistas começaram a tocar.
Cientistas começaram a escanear. E agora, inteligência artificial reconstruiu os selos que o tempo cuidadosamente apagou. Você entende a implicação? Existem 887 Moai catalogados na Ilha de Páscoa. 887 prisões. 887 transgressores tão perigosos que precisaram ser permanentemente removidos do ciclo de vida, morte e renascimento. E nós, em nossa arrogância intelectual, estamos sistematicamente abrindo cada uma delas. Projetos de restauração estão planejados para as próximas 2 décadas. Reinstalar olhos. Repintar corpos. Devolver sua glória original, dizem os comunicados de imprensa. Mas glória não era o objetivo. Nunca foi. Contenção era o objetivo. Aqui está o que sabemos agora, reunindo todos os dados. Os Moai não são monumentos. São avisos tridimensionais. Os rostos não celebram ancestrais. Identificam prisioneiros. Os olhos não protegem a ilha. Prendem olhares que não devem vagar. Os corpos não demonstram grandeza. Maximizam contenção. E as cores que a inteligência artificial reconstruiu? Não eram decoração. Eram os próprios selos, cada pigmento carregado com restos do aprisionado, cada camada aplicada com cânticos, cada detalhe pintado como mais uma camada de barreira entre algo perigoso e o mundo que continua. Durante 3 séculos, olhamos para os Moai e vimos arte, cultura, história. Uma máquina olhou por 3 meses e viu prisões. Mas existe uma última peça neste quebra-cabeça. Uma que ninguém quer discutir publicamente. Se os Moai foram construídos entre 1250 e 1500 d.C., e se representam transgressores de múltiplas gerações, isso significa que a prática de aprisionamento espiritual durou pelo menos 250 anos. 250 anos de identificar indivíduos perigosos. Esculpir suas prisões. Enterrá-los vivos ou mortos dentro de pedra. Por que essa prática parou repentinamente por volta de 1500? A narrativa arqueológica convencional culpa colapso ecológico, guerra civil, chegada de doenças europeias. Mas Ancião Teá ofereceu uma explicação diferente, uma que ele pediu para não ser gravada. Sua neta, que trabalha como tradutora do projeto, violou esse pedido em um podcast em 2024. Meu avô disse que a construção parou porque os Rapa Nui aprenderam que haviam cometido um erro fundamental. Eles construíram as prisões tão grandes, tão permanentes, tão impossíveis de destruir, que se algum dia os selos falhassem, ninguém teria o poder de desfazer o que haviam criado. Então decidiram parar. Deixar os últimos transgressores sem contenção adequada. Um risco menor do que criar mais monumentos eternos para falhas inevitáveis. Pense nisso. Eles escolheram deixar almas perigosas livres em vez de construir mais uma prisão que poderia, eventualmente, liberar todas ao mesmo tempo. Então voltamos à pergunta original: o que a inteligência artificial realmente nos mostrou? Mostrou-nos que algumas civilizações antigas entendiam conceitos que mal começamos a tocar. Que contenção espiritual pode ter sido tão real e urgente para eles quanto contenção nuclear é para nós? Que monumentos que admiramos como arte podem ter sido infraestrutura crítica de segurança? E nos mostrou que nossa obsessão moderna com desvendar mistérios pode estar desfazendo proteções que não sabemos que estão lá até que seja tarde demais. Os Rapa Nui deixaram suas prisões apodrecerem lentamente sob sol e sal por 500 anos. Nós as restauramos em 50 anos de arqueologia. E agora, inteligência artificial as reconstruiu completamente em 50 semanas. O que acontece quando 887 selos quebram ao mesmo tempo? Não sabemos. E talvez isso seja a única coisa que mantém algumas portas fechadas, não saber exatamente o que há do outro lado. Mas agora sabemos o suficiente para fazer a pergunta mais perturbadora de todas. Se os Rapa Nui construíram 887 prisões para conter 887 transgressores, quantos desses transgressores ainda estão contidos? Por que a inteligência artificial pode reconstruir olhos? Pode restaurar cores. Pode até recriar selos espirituais com perfeição arqueológica. Mas uma coisa